Vocês, né, que chegaram aqui. Nós vamos falar hoje de Síndrome do Peter Pan. Eu e o Jonathan Mazetti. Para quem não conhece, se apresente, Jonathan. Boa noite a todos que já chegaram aí, que estão conosco, né? Como a Priscila já me apresentou, o meu nome é Jonathan. Eu tenho uma página, né, aqui no Instagram, vocês podem ver aí, Famílias para o Mundo Melhor, onde o assunto principal é casais e famílias. Mas falamos aí de homens, né, de mulheres, como indivíduos, né? E vamos aí hoje aceitando o convite da Priscila para a gente falar dessa síndrome aí. É bem, às vezes as pessoas não conhecem como a síndrome de Peter Pan, né? Mas provavelmente conhece alguém que vai ter essas características que nós vamos falar aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. Eu trouxe o Jonathan até porque surgiu essa ideia da gente falar sobre isso, porque da outra vez que ele veio, a gente falou do que era ser um homem de verdade. Sim. Muitas mulheres se queixaram, né? Nossa, mas e aqueles homens que não querem crescer? E aqueles homens Onde que que eu acho parecem esse homem? que onde que eu acho esse homem, né? E aquele homem que parece que eu tenho que ser mãe dele, que nunca cresce. O que que acontece, né? E assim, Uhum. existem homens imaturos, né? E existe a síndrome de Peter Pan que tem uma série de características e que eu acho muito Sim. importante a gente falar porque basicamente hoje uma pandemia, não só entre os homens, mas também entre mulheres. É uma característica muito forte que de uma quase que uma adolescência estendida, né, que a gente está Uhum. vendo, já começa daí, né? E também essa questão da síndrome em si. Se você me permite, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui do que é a síndrome, falar rapidinho dos pontos e depois a gente entra na questão dos relacionamentos e de como que se dão esses relacionamentos. Pode ser assim, Combinado. Jonathan? Aham. E aí, se quiser acrescentar alguma coisa, você me interrompe e a gente vai fazendo assim um bate-bola, tá Fica bom? tranquilo. Uhum. Então, esse termo, gente, ele foi criado por um psicólogo chamado Daniel Kinley em 1983 e ele lançou dois livros, o qual hoje a gente vai falar de um e amanhã a gente vai falar de outro. Já estendemos o convite para você estar aqui amanhã, que a gente vai falar também da síndrome de Wendy, né? Então, hoje é a síndrome de Peter Pan e a síndrome de Wendy. A Wendy é aquela menininha, né? E o Peter Pan, ele é o protagonista da história. Peter Pan é a história que foi criada em 1911, daquele menino que não quer crescer, que ele vive lá na Terra do Nunca. Lembra dessa história? Que ele vai lá viver na Terra do Nunca e ele é o líder de um monte de meninos que nunca crescem, que tem ali na faixa dos seus 11 a 13 anos e ficam parados ali numa série de brincadeiras e aventuras e o mundo é só isso. Lá não tem adultos, não tem mãe, o tempo não passa, só tem uma pessoa que é adulto, que é o Capitão Gancho, né, que fica o tempo todo ali naquela briga com o Peter Pan. Que E é esse o mal, livro que né? se é o mal, isso, é o mal, é o adulto mal. E é uma pessoa carrancuda, chata, que não se diverte, né? O, o Peter Pan, a Síndrome de Peter Pan, Um Homem que Nunca Cresce, é o nome do livro de 1983 do Daniel Killen, que é esse psicólogo. E ele começou a observar, né, esses fenômenos e ele começou a perceber que tinham algumas características e ele listou elas. Quais são? Uma incapacidade de expressar as emoções sentidas, então uma dificuldade de falar sobre essas emoções, uma procrastinação em relação principalmente a períodos difíceis. Então, tem uma coisa para fazer, tem uma tarefa para fazer que em geral é tediosa ou uma responsabilidade, procrastina. Fica procrastinando, é um procrastinador eterno. Dificuldade em fazer vínculos profundos, ou seja, amizades verdadeiras, laços de trabalho fortes. Então, é uma pessoa que tem dificuldades em estabelecer contatos. A gente vai falar de relacionamento um pouquinho mais para frente.
um sentimento de ambivalência em relação à mãe. Então ele é muito, né, assim, é muito apego em geral, né, assim, é mais predominante em homens essa síndrome, também acomete mulheres, mas é mais predominante em homens. Então é um homem, falando aqui de um homem muito apegado à mãe, extremamente apegado, mas ao mesmo tempo é aquela relação de amor e ódio, né? Sai faísca. Então, por ser muito imaturo, né? Então tem muitas brigas. Não consegue ter uma sexualidade plena, isso é um fator também. Tem pensamento mágico, então uma pessoa que ela não vai e resolve as coisas. É uma pessoa que ela acredita que por si só as coisas vão se resolver. Então eu vou ficar aqui parado. Eu vi até um meme outro dia que eu achei super interessante. Ai, que vontade de ser homem e resolver as coisas sumindo, né? Então, isso não é uma verdade, né? Mas de homens imaturos fazem isso, né? Não homens, né? Isso não é coisa de É, homem, é coisa de menino, né? generalizar Então, é um problema. exatamente, né? Então, a mesma coisa de dizer que toda mulher é louca, né? E como a gente vê alguns memes por aí. Então, tem esse pensamento mágico, acreditando que as coisas por si só vão resolver e que as coisas não necessitam de esforço e empenho. Então, assim, vou ficar aqui e eu não preciso de muito esforço, porque eu já estou acostumado a receber, né? Então, eu sei que Deus vai me dar, os meus pais, ou as coisas vão se resolver. Então, eu não preciso correr atrás de trabalho, eu não preciso correr atrás de pagar minhas contas, eu não preciso correr atrás de investir nas pessoas, nos relacionamentos, no meu intelecto. Não preciso porque as coisas sempre se resolveram e as coisas vão continuar se resolvendo. Então, com isso, vem uma recusa muito forte em assumir responsabilidades. A culpa nunca é minha. A culpa é sempre do outro, né? Então, a responsabilidade é sempre do outro e se eu cometi alguma falha, foi porque a culpa foi sua. Você que me induziu a ter esse tipo de comportamento. Uma ansiedade sempre muito grande, solidão, porque a pessoa não consegue construir uma história, então a gente fala que são efêmeras as relações, né? Ela até são pessoas bastante alegres, sedutoras, muito simpáticas, muito divertidas, então elas conseguem iniciar relacionamentos de amizade, né? Até namoros, às vezes até se casam, né? Mas tem uma dificuldade de manter essa história, porque como se relaciona, né, com todos esses problemas? E um narcisismo é muito presente. Aqui eu quero fazer um alerta bem grande, principalmente para o público que me segue, que a gente fala muito de narcisismo, de transtorno de personalidade narcisista, de abuso narcisista. Gente, não confunda traço narcísico, né, o narcisismo, com o transtorno de personalidade narcisista. São coisas diferentes, tá? Então, não é que uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista vai ter a síndrome do Peter Pan. Ele não, uma coisa é bem diferente da outra. Eu já fiz live sobre transtorno de personalidade narcisista, até tenho que repetir, porque é um tema que é bem denso. Então, o narcisismo aqui é no sentido de a pessoa muito preocupada consigo, aquela criança birrenta, né? Então eu Uhum. quero agora, eu quero, a minha vontade. E eu peguei uma frase até de um constelador familiar que eu mandei até pro Jonathan, né, o vídeo. Eu achei muito bacana que ele colocou aqui, Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, né? Então, nesse caso, quem tem síndrome de Peter Pan, ele tem essa dificuldade de lidar com a alteridade, né? Então, até nas relações ali com um irmão, por exemplo, que é diferente dele, então ele tem uma dificuldade de lidar porque, não é igual a mim, então não presta. E aí tem aqueles arranca-rabo enorme, né? Mas não arranca-rabo normal de irmão, né? São coisas assim, tudo vira briga, tudo é sempre um problema, porque se você não é igual a mim, então logo você não presta. Isso é que é a característica narcísica. O chauvinismo também é uma defesa de ideias muito ortodoxas. Então, assim, eu sou
Eu não sei. Sabe aquela pessoa que se falar que o pau é pedra e ela é teimosa e fica naquilo? E ela não consegue ceder, ela não consegue flexibilizar, ela não consegue abrir mão, né? Então é muito complicado nesse uma pessoa que ela não consegue se abrir até para o novo, porque é uma pessoa que ela não evolui, ela não aprende, ela tem dificuldade em evoluir, porque se a minha ideia, a ideia que eu tenho é tão perfeita, ela é tão boa, então como que eu vou te ouvir, né, Jonathan? Como que eu vou aprender alguma coisa com você, já que tudo que eu sei já é tão bom? Né? Ah, não, e tudo que você fala é bobagem, né? Então, É. isso é que seria o chauvinismo. Então, basicamente, são essas as características que esse psicólogo Dan Keeley colocou lá em 1983, que caracteriza a síndrome de Peter Pan. Você quer acrescentar algumas coisas, Jonathan? O vídeo cortou aqui no iniciozinho, deu uma falhada, acho que é minha internet que vai oscilar. Você falou sobre a questão da hipotência, que Não, era uma não das falei. características. Eu anotei das características da síndrome, né? A questão da hipotência, que eu queria acrescentar, que é a dificuldade de realizar as tarefas, tanta Isso. questão, né, da paralisia, a procrastinação, que ele fica travado, né? Então ele se sente impotente. E também tem a Uhum. questão da sexualidade, envolve a impotência nesse caso aí também, né? E você falou da questão do pai, né? Essa ambivalência com a mãe, do amor e ódio, mas Ah, tem o eu não falei conflito do pai. é, Isso, com falei o do pai pai. também, que normalmente ele pensa que nunca vai satisfazer esse pai, né? A dificuldade dele é de aceitar ou de achar que o pai não vai gostar, que o pai não vai aprovar, então ele fica nessa luta aí para ocupar esse lugar aí com o pai, né? Então essas duas coisas que eu queria acrescentar aí. Sim. E às vezes, né, quando a gente fala dessa aprovação que ele quer do pai, às vezes você pensa, ah, então ele faz tudo para agradar o pai, nem sempre. Às Não, vezes vai ser aquela relação de muita briga com esse pai. E ele vai é, tentar tomar o lugar desse pai na casa. Ele vai tentar tomar o lugar do pai na relação conjugal. Não estou dizendo que ele vai transar com a mãe, não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não tem, é não é isso, emocional, né? né? No sentido emocional. Então, ele quer tomar o lugar do pai ali na relação com a mãe, né? E às Uhum. vezes isso acontece, né, Jonathan? A gente vê casamentos sendo desfeitos nesse sentido. E o que eu acho interessante é dizer qual a faixa etária, né, dessa pessoa que tem a síndrome de Peter Pan. Não é um garoto de 13 anos ou de 11. É um homem ou uma mulher aí entre os seus 25 e 30 anos, né? Que É, já podia estar cuidando de sua vida, já deveria estar cuidando de sua vida, né? o psicólogo lá, o Dankayan, né? Ele fala que é a adolescência estendida, né? E aí a gente vê essa extensão chegando aos 30, 35 anos, alguns aos 40, infelizmente. Sim. E até tem alguns neurocientistas que em 2013, eles estavam pensando em mudar a faixa etária, porque assim, nós psicólogos e a lei também, né, aqui a brasileira trabalha com adolescência até 18 anos, né? Uhum. E até por isso, gente, que a maioridade penal aqui é até 18, é a partir de 18 anos, porque entende-se que o nosso cérebro aqui, essa parte, ó, aqui da frente, é a parte de tomada de decisão. Então, aqui, essa parte, com 18 anos, ela já está praticamente 100% maturada, né? Ela tem alguns ajustezinhos até os 21, mas nada muito expressivo, né? Então, por isso que a gente fala que a pessoa com 18 já é um adulto, né? E estão pensando em estender isso. Então, o Ah, quanto que Vallon, ontem eu estava lendo Vallon, Henri Vallon, que é um teórico de desenvolvimento francês. Ele viveu de 79 a 1962, é um médico,
e ele viveu nas duas guerras mundiais e ele observava, né, que a adolescência ela existe, ela é um fenômeno biológico, a gente sabe, né, que é na menina a menstruação, no menino a primeira ejaculação e as mudanças que vão acontecendo no nosso corpo, na mente, no emocional, mas é, o quanto o psicológico, o cultural e o socioeconômico muda também, né? Uhum. Então, aquele filho da burguesia, né, como o Valon falou, vamos pegar ali nos anos 70, né, que poucas pessoas tinham acesso à faculdade aqui no Brasil, né? Era coisa de só quem tinha muita grana. Então, o filho de rico ia estudar e depois da faculdade ia trabalhar, né? Em geral, no negócio do pai, né, Jonathan? Sim. Era assim. E depois, né, disso, o pobre não, o pobre ia trabalhar desde muito menino, né, desde criança às vezes. Então a gente via que era diferente essa questão da adolescência, da questão das responsabilidades. E eu queria que você falasse um pouco do papel assim dos pais nessa introdução das responsabilidades, de criar esses meninos e as meninas aí dessa passagem, sabe, da adolescência para transformar em mulheres e homens. Tá. Foi até alguma coisa que eu anotei aqui, né? Coisas que eu acredito, estudando, lendo sobre a síndrome, né? E a experiência que a gente tem de consultório, né? De possíveis causas para essa síndrome, né? Legal. Você tocou nesse assunto da questão dos filhos ricos e os filhos pobres, mas a gente, e aí uma das coisas que eu anotei aqui, né, onde que eu vejo essa síndrome, ou o que que eu penso, né, de onde pode gerar essa síndrome. E aí eu pensei, alguns pais que sofreram demais, né, na criação e agora não querem que os filhos sofram, A né? E aí eles superproteção. tratam esses meninos, né, esses adolescentes como a superproteção. Eu vejo É o também que bebê, né? não, não pode, não, porque eu sofri muito, mas meu filho não vai sofrer nada, né? Então, a cultura atual do conhecimento, onde a gente precisa estudar, né, precisa priorizar, e aí estende-se muito, porque hoje, até os 25 anos, né, acho que é 24, 25 anos, o pai é obrigado a pagar a faculdade para o filho, até em caso de separação, essas coisas, né? Até estendendo ao mestrado, me parece, que tem causas aí Eu não de tive essa boiada, jurisprudência. não, filho. Eu Fiz também não. 18, ó. Fiz 18, papai cortou, não teve, não. O meu padrasto, minha mãe me ajudou, né? Mas eu também ralava, já trabalhava e não tinha essa frescurinha não, de ficar em casa estudando. Mas eu acho que assim, é uma questão cultural. Eu acho que a gente tem que observar que não tem uma questão de maturidade aí. Acho que pode se estudar e ser responsável, porque o que a gente vê esses, eu vou chamar de menino, mas é ruim, né, chamar um homem de 25 anos de menino, que a gente reforça isso. Então, ver esses homens com atitude de meninos aos 25, 26 anos, né, então aí a gente precisa pensar nisso. A cultura do sucesso, que aí preciso ser bem sucedido para depois ter uma família, depois se relacionar sério com alguma coisa, né? Sim, Aí eu vejo também que, como essa síndrome não é só do homem, também envolve algumas mulheres. Então, as mulheres não querem depender dos homens, né? E daí corre atrás do sucesso, enquanto isso, elas só querem aproveitar a vida, não querem nada sério, né? E aí a gente começa a ter a troca. Antigamente eram os homens que se aproveitavam, hoje as mulheres também estão se aproveitando, né? Uma das causas, questão do medo da responsabilidade, que aí você já falou, que é uma das causas, né? Uma das características. Uma outra coisa que eu coloquei, assim, pais frustrados com seus relacionamentos conjugais. E, perfeito. a, e aí cria-se um triângulo, né, na nossa abordagem fala muito essa da triangulação, né, e Sim, aí muito. não deixam os filhos partirem porque eles precisam daqueles filhos para manter seus relacionamentos, né, e aí uma das características é os filhos acham que devem cuidar dos pais.
né? Não, eu vou ficar aqui porque meus pais precisam de mim. E na verdade os coroas tá doido que esse moleque vaza ou essa Esse menina vaza encosto, meu Deus do céu, para meu Deus. eles viverem, né? Que cuidar o quê, meu filho? Vai embora. Viverem em outros momentos, né? Dessa maturidade que a vida de adulto quer, né? Então, uma que eu anotei assim, essas causas ou que tipo de pais que a gente tem aí. Acho que vai muito disso, de pensar nesses Sim, pais cuidando desses meninos, homens, meninos, como eternos Peter Pan, né? Que só quer alegria, não quer responsabilidade. E os pais vão. Eu já vi casos assim da mãe propiciar ao filho o não casamento porque ela queria cuidar dele. Não, meu filho, fica em casa. Você vai casar para quê? Né? A aqui eu mamãe. te dou É, tudo. e aí naquela hora que você estava falando sobre não conseguir assumir, né, um relacionamento ou da solidão, por que que eu vejo isso? Porque a gente só pode estar casado com uma coisa de cada vez, né? E aí se eu estou casado com minha mãe ou com meu pai, eu não consigo assumir uma mulher. Eu não consigo assumir um relacionamento, eu não consigo assumir uma vida de adulto. Porque querendo ou não, aquilo ali é bom, né? Ser É, cuidado, comidinha, roupinha lavada, tal. Então a gente precisa pensar nessas coisas aí. Foi o que eu anotei aqui, dessa parte aqui de o que eu acho que pode ser algumas causas. Né? A gente tem que lembrar que isso não é uma doença, ainda não foi diagnosticado como uma doença, isso. né? Mas que é aí um quadro que se repete cada dia mais, principalmente com os homens, né? Sim, principalmente com os homens. Eu acho muito importante falar, né, que quando eu falei da questão da classe social, o Valon, né, que foi esse médico que morreu em 1962, ele falou sobre isso, né? Então foi em 62, gente, já se passou muitos anos. Hoje a gente vê isso em todas as classes sociais, né? E tem muito mais a ver com comportamento, com cultura, com criação, sem dúvida nenhuma. Os pontos que o Jonathan trouxe têm muito mais a ver, né? Hoje em dia com a nossa realidade atual contemporânea. Né? Uhum. Então, essa questão do como que tá esse relacionamento aí desse casal, ou até vamos pensar nas mães solo, né? Como a gente diz, que são muitas. Então, aquela mulher que teve o filho e se viu sozinha, muitas vezes foi abandonada mesmo, né? Que o pai Uhum. não assumiu, não foi escolha dela. A maioria não foi escolha, pelo menos, olha, 99% das que, 99 não, olha, 100% das mulheres que eu atendi, que foram muitas, mãe solo, nenhuma escolheu ser mãe solo, né? É. Não foi escolha, assim. E aí se viu sozinha e deposita tudo ali naquele filho, né? Então, já que não tem o marido, foi exatamente isso. Se casa com, se casa com o filho, né? E isso que você falou é muito perfeito. E aí fica depositando ali no filho essa coisa do bibelô, né? E não deixa É. ele crescer. E eu lembro muito, sabe, Jonathan, de uma coisa que você falou na nossa outra live, você deu uma pincelada, mas eu sempre estou vendo seus vídeos e aprendi bastante com isso, né? Da função do pai, né? Que a função do pai é colocar esse menino pro mundo, né? E a Sim. Fabiola também fala disso, né? Colocar o menino para tirar ele dessa Crescer, né? redoma de Conhecer. proteção e colocar ele para aprender, né? Então a mãe é É. aquela que bota a boia no menino e bota o protetor solar, bota no rasinho. O pai não, tira as boias, joga no fundo e fala, filho, né? Então, Fica ali aí eu tinha olhando. anotado aqui, eu tinha anotado aqui uma frase, gente, ai, eu esqueci, cadê? Ah, sobre o poder da frustração, né, que é muito importante, né, as pessoas, os pais, eles pararem com esse medo dos filhos terem frustrações, porque na frustração, desde muito pequeno, desde bebezinho é importante, né, ele aprender a esperar, que são as primeiras frustrações.
que vai forjando mesmo, né? Assim, o Uhum. caráter, a personalidade. Ninguém morre traumatizado, não, gente. Muito pelo contrário. Uma pessoa que ela não aprende, né, a se frustrar, a esperar, entender que o mundo, ele não é, que ele é isso, né? Ele é bom e ele é ruim, e às vezes é Ah. desconfortável, às vezes é confortável. Então, você vai ficando resistente. E quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Essa frase tem que levar para a vida, né? É, Então, acho que o pai, ele entra nisso, né? Então, quando a gente vê essas mães solos, muitas vezes elas se perdem, né? Que fica nessa coisa de cuidar muito, né? De muitos não estou dizendo que são todas, mimar, viu, né? gente? Eu acho que é o Muito mimo. exagero, né? Eu acho que é exagero. Eu acho que de ambas as partes, se a gente for pensar aí, por exemplo, tem uma a Aline aqui da Consultoria para o Sucesso, tá falando aqui que ela tem um filho de 13 anos, tá me ouvindo? Oi, travou para Tá me mim. ouvindo? Tô ouvindo agora. Ou, voltando, tava falando assim da Aline, né? Ela falou que é muito importante isso. Tem um adolescente em migração emocional aqui. Ele tem ótima cabeça para 13 anos, mas tem épocas com altos e baixos. E isso não é síndrome de Peter Pan, né? Foi não por causa da idade, né? Essa síndrome do Peter Pan geralmente são os adolescentes tardios aí com 30 anos, né? Então, um adolescente de 13 anos, ele tem essas oscilações porque está crescendo. É, né, comum. Você estava falando da questão do pai e da mãe, né? E aí para a Aline, né, e o filho dela, por exemplo, a mãe de como ela trata esse filho o homem também é importante, né? Porque o que eu vejo assim, ela não pode tratar ele como dela, no sentido de ficar ali pro resto da vida. Ela tem que tratar dele pensando que ele vai partir e ele vai ter outra companheira ou ele vai ter uma companheira, né? A mulher. Por mais que essa mãe seja uma mãe solteira ou uma mãe solo, né? Como você se referiu, essa, Uhum. esse filho ele vai chegar um momento que ele tem que partir, né? Ou vai ficar o senhor Peter Pan e a senhora Wendy, né? Que é o assunto de amanhã. De amanhã, isso. E aí, falando até disso, vamos entrar estamos com 34 minutos, falar dos relacionamentos. Aí, esse Peter Pan, que é um moço muito atraente, muito gentil, muito engraçado, ele é também especialista em fingir, né? Ele finge Uhum. muito bem, ele finge que é um cara assim, super. Nossa, tipo, tô cuidando dos meus pais, por isso que eu moro lá, né? Ah, tá difícil a crise, é por isso que eu não tô trabalhando, né? Então ele inventa muitas histórias e aí ele arruma uma namorada. Ele arruma uma namorada, tá tudo muito bem, tudo muito bom, e só que os problemas começam a aparecer, né? E não demora muito, né? E como que fica esse relacionamento, Jonathan? Você já atendeu casais assim, não sei, de namorados ou até de casados que as mulheres falam, gente, se o homem não cresce, No. eu tenho que ser mãe dele, né? Eu tenho que fazer tudo para ele. Como que é a Já tua tem, experiência? já atendi casais assim, né? Já atendi casais que terminaram por causa dessas características, né? E aí o que a gente precisa tomar cuidado? Eu acredito que isso é inerente das mulheres, né, esse desejo de ser mãe, por exemplo, da maternidade, o papel materno, do materno, né? Então ela aprende ali com a sua própria família de origem o cuidado, né? Então, sim, se a gente for pensar aí nessa cultura brasileira, né? Eu não sei, alguns países não são assim, mas a cultura brasileira, a mulher já nasce com a obrigação de ser mãe, né? E aí, no relacionamento, quando existe essa fragilidade no relacionamento,
em que o homem é assim, e ele sempre vai procurar essa mãe, né? Quando ele encontra essa mãe na esposa, o problema está feito, Tá né? uma Então, beleza, né? e aí uma das coisas, né, que é as características da síndrome do Peter Pan é ele tentar fugir dessa obrigação, desse amadurecimento, né, da responsabilidade, da questão de pagar a conta, da questão da autossuficiência, ser resiliente. Então, a gente pensar aí numa mulher frágil, com a questão de querer ser mãe, encontra um homem desse que tá doido para alguém assumir o papel da mãe dele, né? Então, assim, é como se fosse o casamento perfeito, mas na verdade isso não vai dar nada, porque ele não vai assumir a responsabilidade, ela não vai sentir a, a questão da proteção, a questão Do companheirismo do até, né? companheirismo, de ser valorizada, de ser admirada, porque na verdade, se a gente for pensar nesse quadro, o homem vai perder o prazer sexual pela esposa porque ele tem ali uma mãe. E É, aí ele o transa com a mãe, né? incesto, o incesto não pode acontecer. As pessoas acham que isso às vezes é muito forte a gente pensar nisso, mas se a gente pensar que isso é inconsciente e que ninguém escolhe pensar isso, né, mas que isso é uma questão nossa que a gente precisa lutar todos os dias e trazer para o consciente, né, de perceber o que eu estou fazendo no meu relacionamento. Então, os relacionamentos começam a dar problemas quando a mulher desperta para uma vida madura e percebe que esse homem, olha, eu tô tendo um filho em vez de uma, né? Ou se casa e ainda fica ligado na mamãe, né? Sim, né? Eu conheço casais, né? Então, vou falar um pouquinho da minha experiência. Conheço casais que são casados até há muitos anos e assim, tem uma vida que o cara nunca se desligou da mãe, né? Então, todos os dias ele acorda cedo, 6 horas da manhã, compra o pãozinho, vai tomar café com a mamãe dele. Larga a esposa em casa e vai tomar café. E assim, o cara tem, deixa eu ver quantos anos ele tem agora. Eu já tô com 32, então ele já deve estar beirando quase os 60, né? Então, ele faz isso, sei lá quantos anos ele é casado, uns 30, né? Então, há 30 anos, né, ele compra o pão e vai para casa da mãe, junto tomar. E ele tem pai vivo, tá? E vai Uhum. lá e toma café com a mãe, com o pai e tal. Escolheu nunca ter filho, né? E tá lá com aquele casamento e você fica pensando, ué, tem alguma coisa muito errada, né? Não vai ter filho, né? Então, Filho requer responsabilidade, né? não tem filho, não quiseram ter filhos, né? E ali, e todos os dias, ir tomar café com a mãe, e todos os dias, e todo fim de semana tá lá com a mãe, e é tudo muito estranho, né? Assim, porque um dos sinais é esse apego exagerado, né? Porque é muito Uhum. importante, sim, a gente não está falando que tem que odiar a sua família de origem, muito pelo contrário, né? Não. Mas você tem que cortar o cordão umbilical, né? Para A crescer. prioridade passa a ser outra, né, Priscila? Que a gente precisa pensar muito nisso quando a gente assume um casamento ou um relacionamento, né, olha, é minha esposa ou meu esposo, a gente passa a construir uma outra prioridade. Os pais estão ali, eu preciso dar atenção, eu preciso amar, eu preciso honrar, sim, mas a prioridade é minha esposa ou o marido na situação do casamento, Uhum. né? Ou é pensar no novo sistema, né? Aquela live, um vídeo, né, live que eu fiz lá sobre como decepcionar, né, os seus pais. É muito nesse sentido. E as pessoas Muito acham bom. que é maldade. Mas a questão é que a gente precisa crescer. E para crescer a gente precisa, o que você falou, cortar o cordão umbilical. Assumir essa responsabilidade. E o Peter Pan, uma das coisas que ele foge é exatamente isso, de não querer o ônus do amadurecimento. Ele quer só o bônus. Então ele quer uma namorada mais só para transar, ele quer uma namorada só para divertir, o dinheiro dele é só para festa, né? Só para então é isso que Só para precisa pensar. viajar, Só. isso. Então, até uma das coisas que a gente estudou, né, sobre isso,
é justamente o que muitos, né, jovens, jovens, não tão jovens assim, né, de 25 a 30 anos, que já se formaram, que já têm uma vida profissional bem, né, estabelecida. Não é, gente, é muito importante falar, né? Não é porque você mora com os pais que você tem síndrome do Peter Pan, né? Não. Vocês viram, tem uma série de características e assim, coisas acontecem na vida. Né? Uhum. Então, às vezes, foi um divórcio, que você teve que morar de novo na casa dos seus pais, como é o meu caso, que é o que eu tô passando agora, né? Então, muitas coisas podem acontecer, né? Mas é aquela pessoa que realmente ela não quer sair dali, né? E ela se comporta como um adolescente, né? Então, ela não paga as próprias contas, ela não se importa com isso, em pagar as próprias contas, né? Até as cuecas do cara é a mãe que compra, né? Então, é É, nesse nível de dependência mesmo. e uma coisa É, que acontecia muito nas famílias antigamente, né, era muito isso. Então, o filho tinha aí 14, 15 anos, ele ia trabalhar, e é um dos meus casos, a minha história é assim, né? Então, quando a gente trabalhava, olha, você mora aqui, mas você vai pagar alguma conta. Ou o telefone é seu, ou a luz, ou você vai ajudar com a comida, porque isso cria responsabilidade. Né? Tem o Matheus Rolf aqui, tá? Somos reflexos. Muitas pessoas fazem o mesmo que outros faziam. Sim, Matheus, acredito que aconteça isso. Mas também, por ter tido uma infância difícil, alguns pais estão ensinando diferente. Né? Então, aí o filho hoje não trabalha, e aí, agora eu falo assim, existe uma cultura que está modernizando, ou que mudou muito, por exemplo, de filhos não poderem trabalhar com menos de 16 anos, né, de ter que estudar muito, que a faculdade é em tempo integral. Então, isso tudo é levado em conta. É o que você falou. Nem por estar vivendo só por estar vivendo com os pais quer dizer que tem a síndrome do Peter Pan. Mas existem todo esse contexto, todas essas características. Né? Então a pessoa chegou com 30 anos, está na faculdade ainda, não passa porque fica matando a aula, porque está indo nas o pessoal fica no festinhas. bar, Quando eu fui fazer minha graduação, tinha uma moça lá que ela estava 6 anos na faculdade, no primeiro período. Ela pegava o primeiro período de todos os cursos porque ela queria participar das festas. Né? Então, assim, onde? Tem como que essa pessoa cresce? E ela não terminou a faculdade, claro, não sei se ela terminou alguma. pois é. Então a gente vê muito isso. Eu conheço, né, alguns Peter Pans, alguns, de verdade, Alguns. alguns, né, até de convívio bem próximo. E uma das preocupações que eu olho e eu falo, gente, a mãe e o pai não são eternos, inclusive já Uhum. são idosos alguns deles. E o cara já passou dos 30. E, e aí, né? Quem que vai sustentar essa pessoa? O Estado não vai sustentar, né? Os familiares, os outros, né? Assim, irmãos, foram cuidar de suas famílias também, né? Das suas vidas. E como que vai ser a vida dessa pessoa? Porque de repente o que acontece com esse Peter Pan, quando ele perde a mãe e o pai, né? E ele se vê totalmente perdido, despreparado para a vida, Uhum. sem ali a base dele, até financeira, gente, de subsistência, né? Sim. E eu fico realmente muito preocupada com a saúde mental dessa pessoa e até com a vida dela, né? Do que ela pode vir a pensar, enfim, a Ou respeito fazer, da, né? ou fazer, né? Porque é um choque muito grande. E você falando, né, de trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E você falando disso, né, de pagar conta, aqui também sempre foi muito assim, sempre foi caso de mulheres e a gente sempre dividindo as contas e sempre foi assim. E eu me lembro muito quando né, uma pessoa que eu conheço perdeu os pais no mesmo ano. Perdeu o pai e a mãe, pá! E aí ficou ele e a irmã mais nova em casa, eles já eram adultos, já trabalhavam, e ele ficou em choque, assim, com o valor das contas, que tinha IPTU atrasado, que o pai tinha um monte de conta atrasada. Ele ficou chocado com o valor do amaciante, que ele não sabia quanto custava um amaciante.
Aí eu olhei, eu falei, ô criatura, em que planeta que você Que mundo você tá vivia? vivendo? Né? Que você aí com 27 anos, 28 anos de idade não sabia qual era o valor das contas da sua própria casa. Nunca teve sequer, Não sendo um tem homem, noção, né? assim, nunca teve interesses, estava esperando o pai chegar e pedir, falar, né? Assim, também tem isso, né? Não, mas assim, era uma pessoa que tinha carro, roupa importada, saía pra balada, ia nas festas, né? A irmã, mesma coisa, né? Aquele guarda-roupa que não cabia roupa, né? Então, a pessoa tem que pensar, né? Assim, essa vida, né, de adulto é bem isso. Eu moro com os meus pais para, sim, fazer um pé de meia, eu acho que dá para aproveitar isso, mas assim, é pensar o quê? Em dar um salto para o quê? Para a minha autonomia, porque os Uhum. seus pais estão te dando essa base. Se você pode aproveitar isso, seus pais podem te fornecer isso, erga as mãos para o céu, né? Tem gente que não tem essa Nunca oportunidade. teve essa oportunidade. Agora, se valer disso para simplesmente, como a gente falou, viver somente o bônus da vida, né? E aí fica nesse comodismo. Não, eu também não vou sair daqui porque assim é muito confortável para mim continuar aqui, porque aqui eu não pago aluguel, eu chego do trabalho, tem comidinha pronta, não preciso fazer, né? A mesma comida. Então é muito complicado. E é muito importante, sim. Igual aqui teve um comentário muito interessante. Acabei de ver aqui. Vocês me deram uma ótima ideia. Eu vou delegar ao Lucas uma planilha de gastos da casa. Ele será o responsável por alimentá-la. Eu acho muito importante as conversas sobre dinheiro em família. Inclusive, o Gustavo Cerbasi, eu amo Gustavo Cerbasi. Ele Mas, fala muito sobre isso, né? Sobre uhum. finanças entre casais e família. Ele sempre dá cursos grátis. O masterclass dele é maravilhoso e ele ensina como você pode ensinar os seus filhos a ter inteligência financeira. Eu acho incrível, o cara é milionário e esses dias faz um tempo, eu vi ele passeando com os filhos dele. Sabe o que que ele estava fazendo com os filhos dele, Jonathan? Hum. Colhendo amora. Ele foi no lugar, estava no meio do mato colhendo amora, né? Ele não dá coisas caras, ele não, não, porque assim, ele falou, eu trabalhei, eu e minha esposa, né, meus filhos. Então, é muito importante o que são valores, né, gente? E você fazendo isso, você está prevenindo, né? E aqui a gente está falando da síndrome, e não sei se você concorda, Jonathan, mas a prevenção, ela dá muito menos trabalho, né, do que a pós-venção, né? Depois do que o problema É, já se instalou. a prevenção é mais barata do que o conserto, né? Tem uma Sim, frase, até acho que a Fabiola colocou isso essa semana aí, que é fala. Todo o dia ela tá preço falando o preço do reparo, não, o preço que da o preço do prevenção é mais cuidado é barato. sempre menor, o sempre do cuidado é sempre menor do que o preço do reparo, eu acho que é É isso. uma coisa assim. Mas é pensar nisso, eu acho que a gente pode, os pais hoje podem proporcionar uma vida melhor do que eles tiveram? Sim, se tem essa possibilidade, sim. Mas também ensine, né? Por exemplo, a Zi é uma prima minha de São Paulo. O filho dela, acho que tem, ele é bem novo, né? Mas tá entrando nessa vida de adolescente, né? Ele é adolescente ainda. Então, dar essa responsabilidade, né, é útil, porque ele precisa perceber que em algum momento da vida, a vida não vai ser assim. Então, aí eu tenho 15 anos. Então, assim, a vida não vai dar tudo de bandeja para ele. Né? Ele vai ter que lutar, ele vai ter que brigar por aquilo. No emprego, por exemplo, você tem concorrente. Né? Então, se você tem uma vida toda de toma, 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 quando a primeira frustração, você vai, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, foi o primeiro caso daquele, eu gravei o nome dele, agora esqueci. Um jovem que sequestrou a namorada ou matou a namorada porque ela não queria mais namorar com ele. Foi um dos primeiros casos desse jeito. Sei, é aquele que matou a Eloá, não é? Lindenberg, Não, acho que é uma coisa. esse aí foi o que matou a Liana e o Champinha. Não, então é isso aí mesmo, Que o Champinha matou a Lindenberg e a Liana, não foi isso? Ah, não sei. É esse Isso. caso E aí aí que. teve um que foi um que entrou dentro do apartamento, sequestrou a Isso, menina, ficou um isso, tempão com ela. Foi isso. lá em Santo André. É.
Então, esse caso, o que que a gente discutia muito na faculdade? Será que esse rapaz, ele ouviu algum não antes desse? Né? Se será que ele já tinha sido frustrado alguma vez na vida? Será que ele já tinha passado algum momento desse, né, de frustração? Porque é bem nítido isso. Né? E aí que a gente está falando, eu não incentivo os pais não, você vai ter que se virar com tudo. Não é assim, né? Igual a gente falou, questão da cultura, vai ensinar, vai dar. Mas olha, meu filho, tem valor, né? Ó, você quebrou isso aí, agora você vai ficar sem. Né? Eu conheço uma criança que ele tem 170 carrinhos da Hot Wheels. Né? Nossa, que Cada carrinho fortuna! daquele é R$ 10, mais ou menos, né? A média dele. Então, assim, se a gente pensar que ele não consegue nem brincar com esses carrinhos, né, tá, como que essa criança vai ser quando crescer? Porque ela vai querer os carrão, né? E aí ela não vai se contentar com um golzinho, ela vai se sustentar com sei lá, um fusquinha, ele vai querer carrão, porque, né, sempre teve do bom e do melhor. Então é pensar nisso. Olha, qual que é o limite, né? Qual que é o bom senso? Qual que é o equilíbrio disso? É uma coisa que aquela pessoa, o vídeo que a gente assistiu, que ele falou assim que, né, o Peter Pan aí, ele sempre quer ser o reizinho da casa, né? É onde É, todos precisam servir ele. Então é isso que a gente uhum, precisa pensar. Os pais, principalmente a mãe, ensinar esse homem, e aí eu vou falar direto mãe e homem, a lavar a banheira, a lavar a louça, a limpar o quintal, pôr o lixo para fora, porque a hora que casar com uma outra mulher, a mulher já está vindo preparada para que o homem faça isso, né? E aí, para não ficar aquilo, mas a mulher é muito enjoada, mulher não vou casar não. Então, meu filho, já arruma um homem, casa com um homem, porque as mulheres que estão vindo desse jeito. Elas já estão moderninhas, né? E nós, homens, precisamos adaptar a elas. E as mães, né? Tem muitas mães ouvindo aqui, vocês são responsáveis por esses filhos tratarem bem as futuras esposas. Ok? sim. Eu sempre falo, as meninas, né? As meninas, olha, a hora que você for arrumar um namorado, vê como que ele trata a mãe. Se ele tratar bem, você pode casar, senão você sai fora. Sim, a gente sabe que tem uns que vão, né, dar uma alterada na personalidade no futuro, é raro, né, mas isso é um grande indício, vamos dizer que 98% a chance de dar certo, né, assim, se no sentido de como trata a mãe e como vai tratar, né, as mulheres, Uhum, 98% é isso mesmo. O Fernando Jorge fez uma pergunta sobre dependência emocional. Teria a ver com a síndrome? Não necessariamente, Fernando. Sobre dependência emocional, inclusive eu tenho uma série lá no meu canal do YouTube, chama Ciclo do Dedo Podre. E eu falo sobre dependência e codependência emocional e a diferença dos dois. Te aconselho a ver esses dois vídeos depois que eu explico mais detalhadamente. Mas em relação à síndrome do Peter Pan, é uma pessoa que tem uma certa dependência assim, emocional e financeira dos pais. Né? uhum. Então ela tem essa dependência sim, né? Porque ela, como se fosse um adulto, uma criança num corpo de adulto, né? Porque E tem a ele não questão da cresceu. paralisia emocional, né? Que às vezes pode estar Sim, ligado a essa. Tem que. Fernando, né? Fernando, o ideal é você levar isso para um profissional, né, que saiba te ouvir e diferenciar isso. O que que é a dependência, o que que é a paralisação, de quem que é essa dependência, né? Quem que você está dependendo aí, né? Que isso é muito interessante. bem, a gente tem 5 minutos. Você quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Perguntas? Alguém quer perguntar alguma Pergunta, coisa? A gente, mais? porque Reclamar hoje de eu não alguma coisa? quero reclamar, reclamações. Reclamações Nada de vocês mandam lá no terapia. canal do Jonathan. Mas ó, eu acho que é bacana. Eu queria convidar as pessoas que estão aqui para assistir amanhã. Amanhã às 19 horas também? Travamos? Ai, Acho que gente, agora que Aí trava, voltou. você acha? Am- Amanhã é às 19 horas, Priscila?
trava e volta, eu tô te vendo. Então, eu também estou te vendo, mas eu vou falar aqui, às vezes depois fica gravado. Então, amanhã às 19 horas nós vamos falar sobre a síndrome da Wendy. A Wendy é aquela que livra o Peter Pan de todas as responsabilidades, né? Então a gente vai falar sobre isso aí. Então vocês que assistiram hoje, convide pessoas para assistirem amanhã. Se você perdeu algum pedaço dessa, assista que vai ficar gravado, né? E aí vocês podem mandar perguntas tanto para a Priscila quanto para mim, sobre a síndrome de Peter Pan, sobre alguma coisa da Wendy que vocês já ouviram falar, né? Então, faz aí que a gente está à disposição de vocês. Valeu, Jaques. Tá me ouvindo aí, Priscila? Tô falando aqui. Tô te ouvindo. Não, tô Ah, te então ouvindo tá. tudinho. Matheus, tirei um print e vou postar no meu Stories. Pode? Opa, faz esse favor, marca nós dois aí e já convida a Pode galera para sim. amanhã assistir da Wendy aí, que vai ser top, top, top. Da Wendy vai ser ótima, né? Justamente o que o Jonathan, né, colocou. Eu até escolhi, falei para ele, eu escolhi assim a dedo aquelas imagens que eu coloquei dos posts, que é o Peter Pan chamando a Wendy, né, para aventura e a Wendy costurando o sapato do Peter e ele com aquela cara de não tô nem aí, né? Estou aqui sendo servido, né? É, o reizinho. Então, o reizinho. Então, eu acho que vai ser excelente, vocês vão gostar muito, né, da síndrome de Wendy, que é pouquíssimo falada. A gente tem até pouco material também no YouTube, na Uhum. internet. Do Peter Pan tem mais. Acho que vai ser bastante interessante. Vocês vão falar: Meu Deus, eu conheço um monte de Wendy por aí. Né? Então, será que você é uma Wendy? Venha descobrir, né, amanhã com a gente. Mandem aí nos directs para as pessoas, marquem também lá na página do Jonathan. Quem não segue o Jonathan, sigam, né, no Famílias para um Mundo Melhor. Tem o Sim. arroba lá nos meus stories, tem no meu feed. Quem tá vindo da página dele não me segue, convido para me Siga a seguir Priscila. também. É isso Então aí, foi vamos muito seguir. bom. Ó, eu Foi tenho muito uma bom. frase que eu anotei aqui, que fala assim, o amadurecimento ele é individual. Ninguém pode fazer por nós. E aí um exemplo que, uma dessas coisas que a gente estava estudando, que ele fala da águia, né? Que a águia, quando o filhote está crescendo e, né, e não quer sair do ninho, ela empurra ele e se vira nos 30. É verdade. Bem, agora vai encerrar aqui, gente. Tchau para vocês. Espero vocês amanhã às 19 horas. Eu vou fechar aqui e vou salvar aqui essa live. Para quem, né, não conseguiu assistir tudo, pode assistir a gravação e mandar para as pessoas que vocês acham que vão gostar da live. Então, até amanhã às 19 horas. Obrigada, Jonathan, mais uma vez. Eu Te que espero agradeço. amanhã. Boa noite aí. Boa noite, tchau. Tchau.